Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso subprojeto Todos Somos Diferentes. Desde o início do ano, então, nós estamos estudando sobre isso, né? Já vimos muita coisa e eu acho que chegou o momento da gente concluir, então, essa primeira parte do nosso subprojeto. Para isso, nós vamos retomar um pouquinho, então, sobre o que nós trabalhamos. Na escola, nós falamos sobre as características físicas, comentamos sobre as diferenças entre nós, entre um aluno e o outro, fizemos uma entrevista com os funcionários, né? E fomos vendo então que cada um tem um jeito, cada um tem a sua característica, né? E aí, com a linha do tempo, nós pesquisamos um pouquinho como era a nossa família lá no passado, de onde eles vieram, né? Como era lá, quais as características a nossa família tinha, né? Depois, nós fizemos uma atividade, então, sobre com quem nós nos parecemos mais na nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, né? De quem nós herdamos essas características que nós temos. E aí depois eu pedi para vocês pesquisarem também um pouquinho sobre o homem da Idade da Pedra, né? E aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver, né, com o que nós estamos estudando? Bom, isso tem a ver, né, com as mudanças. Então, desde lá da história do Homem das Pedras, as coisas vêm se transformando, né? E elas vêm ficando diferentes, assim como a gente trabalha sobre as características, né? Então, esse estudo sobre o Homem da Pedra é para falar que o homem, naquela época, ele era de um jeito, né? Ele tinha as características físicas para aquela época. Por quê? Não tinha salão de cabeleireiro para ele cortar cabelo, não tinha ainda, né, as lojas para ele comprar roupa, não tinha maquiagem para se enfeitar, não é mesmo? Então, aquela época, ele tinha as características que eram possíveis para aquela época. Se a gente, né, como nós perguntamos para os nossos familiares, para os nossos avós, eles também tinham as características dele. Por quê? Porque na época deles era diferente da nossa época. Então, todo esse trabalho que nós fizemos foi para a gente chegar na conclusão do nosso subprojeto. Por que nós somos diferentes? Porque cada um tem a sua história, né? E porque a humanidade, no total, também tem a sua história, lá do início dos anos até o dia de hoje. Então, a nossa pergunta, né? Por que nós somos diferentes, né? Ainda vocês falaram, mas ser diferente é legal, né? Mas então, por que nós somos diferentes? Porque cada um tem a sua história, né? Porque a humanidade, ela tem uma história, foi traçada toda uma história. Então, hoje, nós vamos encerrar essa primeira parte do nosso subprojeto, né? E para isso, nós vamos realizar algumas atividades essa semana, sobre o que nós já aprendemos, então. Para aí, sim, na semana que vem, nós iniciarmos a nossa nova parte, certo? Um abraço, então, e boa atividade da semana.